tesouro que está na mão dos espíritas e que muitos ainda não se deram conta, né? Que é a obra do André Luiz. E a questão do paradigma médico espírita. Então, eu queria começar falando alguma coisinha sobre o que é o paradigma médico espírita. Depois eu vou falar alguma coisinha sobre a obra do André Luiz, para depois alinhavar alguma coisa, porque se a gente for debruçar sobre o conteúdo da obra, uma semana não dá, né? Eu lembro que eu tive uma ideia genial de escrever um livro sobre o que o André Luiz tinha dito sobre medicina e que tinha sido confirmado, o que tinha sido discutido na época que ele lançou e que depois ficou comprovado que era verdade. E eu falei com a doutora Marlene sobre esse assunto e ela falou que já tinha pensado, obviamente, que estava fazendo o levantamento. Depois de algum tempo, uns 2, 3 meses, eu já tinha chegado à conclusão que não ia dar para fazer o livro, porque era muita coisa, dava uma enciclopédia. E a doutora me ligou falando a mesma coisa, quer dizer, não dá um livro, nem 2, nem 3. E aí a ideia que ficou é que durante a própria Associação Médica Espírita ia desenvolvendo o conteúdo da obra ao longo do tempo. E eu outro dia eu me dei conta de que isso está acontecendo, né? Por exemplo, esse último livro que eu lancei, a doutora Ivênia, eu e o Sérgio Lopes, né? Nós lançamos esse livro. Ele tem 600 páginas. Ele é referente a 2 capítulos do Mundo Maior. É só a informação que o Calderaro traz sobre os andares da casa mental, mais nada. São 600 páginas. Por que fica tão grande? Porque a gente pega o conteúdo que ele trouxe e a gente vai recheando com todo o conhecimento científico da atualidade. Nós pegamos um capítulo do Missionários da Luz, o segundo capítulo, chamado Epífise, foi o Giancarlo Lucchetti, o Jorge Daher, eu, e a esposa do Jorge, a esposa do Jean. Nós pegamos esse capítulo e escrevemos um artigo científico que foi publicado na Neuroendocrinology. Então, vocês percebem que é uma obra muito densa, com uma quantidade gigante de informações e cujos desdobramentos eles ainda vão ficar acontecendo durante muito tempo. Eu disse que eu ia começar falando pelo paradigma, mas eu vou começar pela obra, porque já dei o pontapé inicial aqui. Muitas coisas que foram escritas, que foram psicografadas pelo Chico na época, foram extremamente contestadas, né? O próprio Herculano Pires, que é um autor fantástico do Espiritismo e que conhece a doutrina como ninguém, ele chegou a criticar várias vezes André Luiz. Por quê? Porque para os olhos de um cientista, há 70 anos atrás, aquele conteúdo estava incorreto, era falso. O problema é que não era, nós é que estávamos errados. Um grupo de médicos, quando o Chico lançou o Evolução em Dois Mundos, um grupo de médicos que foram formar a AME mais tarde, foram a Uberaba com uma lista de informações que eles percebiam que estavam erradas. Por exemplo, o André Luiz falava que o controle da célula estava no citoplasma e não no núcleo. E na época, todo mundo sabia que era no núcleo. Era no núcleo que estava o DNA, era no núcleo que tinha os cromossomos, que tinha os genes. Era lá que estava o controle da célula. E esse grupo de médicos foi até o Chico. O Chico pediu desculpas, perguntou se ele poderia consultar o André Luiz. E aí ele consultou o André Luiz e falou, olha, o André Luiz está muito lisonjeado com a presença de vocês aqui, da preocupação de vocês, mas ele informa que ele está certo e vocês estão errados. E muitos desses colegas desencarnaram sem saber que eles estavam errados. Porque hoje a gente sabe que o controle da célula está no citoplasma e não no núcleo, que uma célula consegue sobreviver até 3 meses sem o núcleo,
E isso é conhecimento recente, não tem meio século ainda, não tem 10 anos, 20 anos. Então, por que que o Herculano criticava o Chico? Por que que muitos cientistas criticaram o Chico e o André Luiz na época? Porque é uma obra profética. Eu tenho a certeza de que essa psicografia do Chico, ela foi feita para nos trazer esse conteúdo hoje, né? Que nós temos 70 anos das primeiras obras do Chico André. Então, é um conteúdo que ainda é inexplorado. Eu escrevi um capítulo de livro quando a AME completou, quando o Mednesp completou 20 anos, lá em Goiânia, o Dr. Roberto Lúcio resolveu fazer uma surpresa para a doutora Marlene e escrever um livro. E ele distribuiu os temas para os vários autores, cada capítulo de um autor diferente, chama Saúde e Espiritismo, esse livro. E ele foi lançado. Infelizmente, a doutora Marlene desencarnou antes e ela não chegou a ver o livro, mas ele foi escrito. E eu lembro que quando o Roberto Lúcio me mandou o tema, ele me falou, Décio, você vai escrever sobre a estrutura mental das células. E eu devolvi o e-mail falando, mas, Roberto, de onde você tirou que célula tem estrutura mental? Aí ele me falou, olha, tá no Evolução em Dois Mundos, no capítulo tal, na página tal. Eu fui olhar, tinha um parágrafo, dizendo sobre a estrutura mental das células. E eu fiz o que eu costumo fazer, quando eu vou debruçar na obra do André Luiz. Eu leio 2, 3 vezes, depois eu pego um dicionário para ver todos os sinônimos das palavras, porque muitas vezes ele usava uma palavra, há 70 anos atrás, o português era diferente. Muita gente acha a linguagem rebuscada, era a linguagem da época, né? Já daqui a pouco vai fazer um século que aquilo foi escrito. Aí eu fiz a tradução, que eu chamo, que é colocar os sinônimos todos, e depois eu fui atrás do conhecimento científico, que poderia estar relacionado com aquelas referências que ele deu. Olha, deu 40 páginas no capítulo. Eu tive que reduzir para ficar 10 páginas, né, que é o que cabia no livro. Então, a gente está diante de um tesouro. A gente sabe as informações da própria doutora, do Chico, na verdade, que deu para ela, e também tem outras pessoas que conviviam com o Chico e trazem as mesmas informações. O Geraldo Lemos Neto é um deles, que ficou muito tempo com o Chico, desde a sua adolescência. Os pais do Geraldo Lemos Neto eram muito amigos e trabalhavam com o Chico. E eles contam que a doutora Marlene já tinha me dito isso, essa obra não é do André Luiz. São dois grandes sábios da humanidade que escreveram. Os grandes sábios são, na verdade, os orientadores, Calderaro, Aulus e todos os outros espíritos que estavam ali com o André durante o aprendizado dele. E o André Luiz, ele é, na verdade, um repórter, mas não um repórter comum, porque eles precisavam de um espírito que tivesse um profundo conhecimento de ciência, que tivesse uma base teórica importante, que fosse suficiente para que ele pudesse transcrever de uma maneira importante, de uma maneira segura, robusta, todo aquele conhecimento científico que ia ser passado pelos 12 grandes sábios. E eles escolheram o espírito de Carlos Chagas. Eu sei que existem polêmicas sobre se é, se não é. Eu não quero entrar nessa seara, nessa área. A verdade é que se não foi Carlos Chagas, é alguém do mesmo nível. Por quê? Porque tinha que ser alguém que tinha um conhecimento científico profundo. Eu não sei se todo mundo usa a imagem do André Luiz, que é um desenho. Eu não sei se todos sabem a origem daquele desenho. Foi uma materialização do André Luiz, numa reunião de materialização, na época que o Chico fez um tempo isso, até que o Emmanuel falou para ele que ele tinha que parar de fazer aquilo, que a tarefa dele era com os livros, e ele interrompeu.
deu aquela confusão na revista Cruzeiro e tudo, ele parou de fazer as experiências com materialização. De qualquer maneira, tinha um artista plástico no dia, e ele fez aquele desenho olhando o André Luiz materializado. E eu acho que não é difícil. Vocês coloquem no Google imagens, coloca Carlos Chagas, e vocês vão ver. Vão ver quem era o Carlos Chagas, a imagem do Carlos Chagas, o desenho pintado, né? A própria representação, o ator que fez André Luiz no filme Nosso Lar, ele se caracteriza de acordo com o Carlos Chagas. E quem foi Carlos Chagas? Carlos Chagas, ele até hoje é comentado no meio acadêmico que ele era um dos que mereceria o Prêmio Nobel de Medicina. Por quê? Porque não existe na história da medicina nenhum autor que tenha feito o que ele fez. Ele, quanto à doença de Chagas, que recebe o nome dele, ele identificou a doença, né? Ele percebeu que existia uma doença, ele descreveu a patogênese dessa doença, ou seja, como é que as pessoas ficavam doentes. Ele descreveu o agente, né? E descreveu o vetor, a transmissão. Ou seja, toda a cadeia de fisiopatogenia, que a gente chama, que é a origem, a transmissão, o desenvolvimento e as consequências clínicas da doença, toda a cadeia foi descrita pelo mesmo autor, que é o Carlos Chagas, né? Então, ele era alguém extremamente especial em termos científicos, acadêmicos. Quando você vai fazer bater as datas, se ele ficou no umbral, se não ficou, quanto tempo ficou, quem era, quem não era, não vai bater com as datas do Carlos Chagas, até porque tinha dado aquele problema com Humberto de Campos. E tem essa história também, que é muito já conhecida do meio espírita, que quando o Emmanuel apresentou o André Luiz para o Chico Xavier, para eles começarem o trabalho, o Chico, depois de eles terem conversado e decidido como iam fazer, o Chico perguntou o nome dele, ele falou, não interessa o meu nome. Mas o Chico falou, mano, eu vou ter que assinar alguém, porque senão as pessoas vão ficar achando que sou eu. Aí ele pegou o irmão do Chico estava dormindo na cama do lado, como é o nome dele? É André Luiz. Então põe André Luiz para mim também. Então, existia uma preocupação para dissimular, né, a identidade dele. Primeiro porque isso é uma curiosidade, entre aspas, né, porque explica muita coisa do conteúdo, mas o importante era passar o conteúdo. O Carlos Chagas não estava preocupado em mostrar um trabalho dele que fosse ficar conhecido, como vai, na minha opinião. Essa obra ainda vai ser obra de referência em curso acadêmico de saúde e de física também, porque tem 2 livros sobre mediunidade que são tratados de física. Alguns físicos espíritas já se deram conta disso e estão trabalhando em cima dessa obra aí, vão trazer coisas fantásticas como nós estamos fazendo com a medicina. E a biologia também, a evolução das espécies, tem muita coisa, muito conteúdo. Então, essa é a obra que nós estamos falando. É sobre isso que nós estamos falando, né? Esse tesouro que o Chico Xavier nos deu, e que vai ainda se desdobrar durante muito tempo ainda, até que tudo que está lá seja reconhecido como verdade. Então, as pessoas que falam que o André está errado, que a obra não tem valor, ou não leram, ou leram há muito tempo atrás e não se deram conta de que o que estava lá é a mais absoluta verdade. Eu lembro a primeira vez que eu li o Nosso Lar, parecia ficção científica as coisas que tinham lá. E se você ler de novo agora, você vai se espantar. Você vai ver como tudo que está lá já está aqui, né? O Nosso Lar, eu imagino como esteja nesse momento, porque naquela época, 70 anos atrás, ele era o que é o nosso dia a dia hoje, aqui, né?
Então, tirando algumas características que devem ser próprias até das condições físicas do ambiente, gravidade, e assim por diante, né, porque nós não temos aeróbos, né, mas o resto está tudo lá, né. Então, essa é a importância da obra do André Luiz. E o que é o paradigma médico espírita? Bom, um paradigma, a palavra paradigma, ela se refere a um jeito de olhar, vamos colocar assim, né? É um conjunto de convenções, de normas, de regras que são adotados por um grupo de pessoas que estudam uma mesma área da ciência. Para que serve um paradigma? Primeiro, para focar o conhecimento, para focar o estudo. Segundo, para uniformizar a linguagem. Então, um paradigma é uma ferramenta. É a mesma coisa que na Idade Média, se você quisesse deixar um registro, você precisava de um pergaminho, de uma pena e de tinta. Você molhava a ponta da pena na tinta e escrevia no pergaminho. Os escribas, eram as pessoas que escreviam, elas ganhavam por palavra, por letra ou por página. Era uma fortuna. Então, escrever um livro naquela época era uma coisa muito cara e era um livro, um só. Você não tinha imprensa, você não conseguia multiplicar aquilo. Depois veio o lápis, a caneta esferográfica, mas quando chegou a caneta esferográfica, a gente já tinha a máquina de escrever, a gente tinha a imprensa, tinha o mimeógrafo, né? E isso foram ferramentas que vieram trazendo agilidade, facilidade, né? Complexidade. Agora, quem é que hoje escreve alguma coisa com máquina de escrever? Não é? Por que não escreve? Porque quer ser. Qual a vantagem do computador? Todas as vantagens. Você escreve, reescreve, apaga, escreve de novo. Eu lembro quando eu estava no R1, o meu professor, tinha um dos meus professores que estava fazendo a tese de mestrado dele, ele entregava a tese para o orientador, se o orientador mudasse uma vírgula, ele tinha que datilografar a página inteira de novo, por causa de uma vírgula. Então, vocês imaginam a quantidade de horas despendidas diante desse trabalho mecânico que era corrigir os erros de digitação. Hoje, tem erro de digitação que você nem sabe que você cometeu, porque o próprio programa já corrige na hora que você está escrevendo. Você muda o que você quiser, muda trechos de lugar. Você acabou de fazer aquilo, você grava, você pode imprimir, não precisa imprimir, você manda pelo correio eletrônico. É uma facilidade enorme. Então, para que vai usar a máquina de escrever? Né? Por que você vai escrever à mão, sendo que as pessoas podem não entender a sua letra? E assim vai. Então, se você quiser fazer uma carta, escrever à mão, mandar a carta pelo correio, você pode fazer. É uma coisa, ter uma letra bonita, isso não é problema. Mas na praticidade, você para de usar aquele recurso. O paradigma é a mesma coisa. Diante de um paradigma novo, que te dá novas possibilidades, que amplia a sua capacidade de percepção, de compreensão do meio, por que você vai usar o paradigma antigo, que te restringia? Então, o paradigma que é vigente ainda na ciência é o paradigma materialista. Qual é a regra, qual é a convenção do paradigma materialista? A convenção é a seguinte: vamos estudar a matéria, ponto. É isso. O paradigma materialista fala contra o espírito. Não, nem contra nem a favor. Ele ignora. Ignora. Né? O paradigma materialista é uma ferramenta para o estudo da matéria. Ele não considera a questão do espírito. Ele não diz se o espírito existe ou não. Recentemente, há 2 anos, foi publicado uma nota, uma carta, assinada por 200 cientistas, sendo que desses 200, os mais destacados aparecem como autores dessa carta. Entre eles, o Dr. Harold Canning, o Dr. Gary Schwartz, a Cristina Pruchowski, Alexander Moreira, que é brasileiro, uma série de autores
Bruce Lipton, que assinaram o Manifesto Pós-Materialista. O que é essa carta? Qual a importância dela? São autores, são pesquisadores do mundo todo, cientistas sérios, que publicam em revistas de ponta, em revistas de alto impacto, dizendo que eles consideram que exista algo além da matéria e que a ciência precisa se preocupar, se ocupar com esse tema e que eles se declaram adeptos desse tema. Ou seja, é a primeira vez em que a ciência oficialmente diz o seguinte: o paradigma materialista está se esgotando. Não, ele está chegando ao limite onde o número de pesquisas ou a capacidade de encontrar respostas dele está sendo limitada, está sendo diminuída por conta do foco dele apenas em cima da matéria. E outros cientistas estão dizendo, para as perguntas que eu quero responder, as pesquisas que eu quero fazer, as coisas que eu quero descobrir não podem ser contempladas se eu continuar usando esse paradigma materialista, porque eu estou estudando fenômenos que envolvem fatores que não são materiais. Então, isso é extremamente significativo. Nós somos espiritualistas, somos cientistas e espiritualistas. O nome que eles deram para o paradigma novo, em vez de falar paradigma espiritualista, eles colocaram pós-materialista. Tudo bem, você coloca o nome do seu filho que você quiser, né? Ele não deixa de ser, ele não passa a ser uma outra pessoa porque você chama por um nome diferente. O paradigma pós-materialista é aquele que considera a existência de forças não materiais. E nós, espiritualistas, pensamos dessa maneira. Qual a diferença básica? A diferença básica é que, além de nós considerarmos as questões além da matéria, além da gente considerar coisas que não são exclusivamente materiais, as coisas que seriam espirituais ou pós-materialistas, nós, da Associação Médica Espírita, nós temos duas características que nos destacam dos demais pós-materialistas. A primeira delas é que nós somos cristãos, né? Nós somos espíritas, portanto, cristãos. E nós incluímos nesse paradigma, principalmente nas questões bioéticas, nós incluímos os conceitos cristãos, os conceitos de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Só que a gente não faz isso através de dogmas. A gente não faz isso através de imposições filosóficas. Nós fazemos isso a partir da ciência. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós temos esse tesouro, que é a obra Chico Xavier André Luiz, que antecipa uma série de conhecimentos, que faz com que nós tenhamos orientação, como se fosse uma bússola, sobre o sentido que nós damos para as nossas pesquisas. E quem é deste grupo, a AME, apesar de essa questão da pesquisa sempre ter feito parte da base do conhecimento das AMEs, desde a fundação da AME Brasil, em 1995, com a doutora Marlene, esse conteúdo, essa premissa, né, do André Luiz, ela nunca foi tão forte como está sendo agora, pelos motivos pelos quais eu coloquei para vocês. E por causa da atualidade da obra. E, apesar da gente sempre ter se preocupado com pesquisa, é bem recente a chegada desses espíritos que estão fazendo pesquisa de alto nível e publicando em revistas de grande impacto dentro da AME. Eu citei alguns deles, o Júlio Preto Pérez, o Alexander Moreira, o Giancarlo Lucchetti, o Marco Aurélio Vinhosa, que são autores, né, pesquisadores que estão publicando em revistas de ponta, né, e são membros das associações médico-espíritas. Então, esses autores, eles fazem pesquisa como todos os outros fazem, com a metodologia conhecida e assim por diante.
A diferença é que eles direcionam o conteúdo deles porque são inspirados pela obra do André Luiz, né? E o que isso vai mudar, né? O paradigma médico espírita, a importância da obra André Luiz para o paradigma médico espírita. Isso muda muita coisa, porque hoje em dia existe um conceito na medicina que está sendo muito desenvolvido, muito falado, que é o cuidado integral. O cuidado integral é um conceito que não é novo. O cuidado integral é você olhar o seu paciente por todos os ângulos. Eu, como médico, sou cirurgião, apesar de atualmente eu só fazer endoscopia, mas eu fui cirurgião há mais de 25 anos, operei durante muito tempo. Eu me considero um especialista em uma das dimensões do ser, que é a dimensão física. Nós, na medicina aqui do planeta Terra, o que a gente aprende na faculdade é isso. É errado? Não, desde que você não ignore as outras dimensões, né? Os psicólogos, eles são especialistas na dimensão emocional do ser, né? Emocional e psíquica, junto com os psiquiatras. O psiquiatra, a diferença é que ele se debruça um pouco mais sobre a estrutura cerebral. Mas eu acredito que não existe especialidade em que seja mais importante a visão integral do ser do que a psiquiatria, né? Mais do que o psicólogo, porque o psicólogo ele vai diretamente abordar a questão emocional. O psiquiatra ele está na relação da emoção, do comportamento com a estrutura cerebral. Então é muito importante ele conhecer a relação corpo-mente, né? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Vocês podem até discordar, como eu vejo, né? Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a medicina ela começa a perceber que existem alguns conceitos cristãos que são extremamente úteis, necessários, até fundamentais na relação médico-paciente. E quando essa relação é saudável, você amplia muito a eficácia do tratamento. Outra coisa que, na minha opinião, o paradigma médico espírita e a obra do André Luiz mudam na medicina é a consciência do médico de que ele não é capaz de curar. Ele é alguém que está buscando auxiliar o paciente para que o paciente encontre a sua cura. Isso não vale só para o médico, vale para o fisioterapeuta, vale para a terapia ocupacional, vale para o psicólogo, vale para o enfermeiro, vale para todos que estão diante do paciente, auxiliando esse paciente para que ele reencontre o seu equilíbrio. E com um detalhe que a maior parte de nós não considera, mas eu acho fundamental, é que o reencontro do equilíbrio, ou seja, a saúde, porque, segundo Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma, pode passar pelo desencarne. Ou seja, o indivíduo fica doente, a doença traz para ele um novo aspecto que ele precisava abordar, que ele precisava enfrentar, ele enfrenta aquele aspecto, ele supera aquilo, aprende e morre fisicamente. Ou seja, ele morreu curado. A doença curou ele, porque fez com que a alma dele se reequilibrasse. Isso acontece com muita gente. Às vezes, não. Aquele que não aceita a doença, que não tem resiliência, que não consegue ver aquilo como um aprendizado e encara aquilo como um castigo, como alguma coisa muito ruim, que se rebela, que se revolta, que não aceita, esse morre doente, né? Muitas vezes perdendo uma oportunidade preciosa de dar um grande passo adiante no seu processo evolutivo. Então, o paradigma médico espírita, mesmo eu sabendo que eu sou um especialista na dimensão física, quando eu estou cuidando de um paciente, eu considero a dimensão espiritual, emocional, psíquica, né? O biopsico, social, ecológico e espiritual. São 5 dimensões, sendo que a dimensão espiritual é a mais importante, é a mais dominante. Porque se espiritualmente você está bem,
você, mesmo que fisicamente você traga alguma doença, essa doença não vai te desequilibrar, né? Então, isso muda muito o conceito de doença. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente agora, mas eu imagino que mais de 50%, seguramente mais de 50% delas, usam alguma medicação. Ou um remedinho para pressão alta, ou um remedinho para baixar um pouco a glicemia, ou um remedinho antidepressivo, ou um remedinho para dormir. A gente usa, né? Principalmente depois dos 45, 50 anos, a gente está tomando um remedinho. Se você está tomando um remédio para pressão, você tem uma doença física que se chama hipertensão arterial sistêmica. Então, para a medicina, você é doente. Mas você, todo dia de manhã, você toma um comprimidinho pequenininho, e isso mantém sua pressão dentro de um nível mais adequado, você se acha doente? Você se sente doente? Então, por que você toma? Você toma para que os níveis pressóricos se mantenham e você não morra de AVC com 42 anos, com 50 anos, né? Esses remedinhos que a gente toma, eles levam a gente até os 80, 90 anos. E bem, saudáveis, ativos, não é? Então, isso é ser doente? Isso que é a minha questão. Muita gente fala assim, poxa, se o espírito é determinante na saúde, por que o Chico foi tão doente? Mas o Chico era doente, não é? Qual de nós aguentava aquele ritmo de trabalho dele, de 18 horas por dia, de dormir todo dia às 3, 4 horas da manhã, acordar no outro dia de manhã cedo para ir trabalhar, e ter levado isso até os 95 anos, não é? Ah, mas ele teve problema de próstata, mas ele teve hérnia, mas ele era cego de olho. Sim, ele estava encarnado. Ele estava encarnado. Quantos de nós que não tem nada disso e que não se sentem saudáveis? Agora, na pandemia, quantos de nós estão deprimidos, ansiosos? Quantos de nós estão passando por crises existenciais? Porque as distrações sobre os nossos problemas íntimos desapareceram no momento em que a gente teve que ficar em casa, no momento em que a gente não pôde trabalhar. Quantos de nós estão enfrentando, eu tenho dito isso, a insuportável convivência consigo mesmo? E estão sentindo um peso enorme dessa convivência, porque estão finalmente se olhando no espelho, estão finalmente tendo que enfrentar os seus fantasmas, né? E isso é ruim? Não. Isso é necessário. Não é agradável, mas é necessário. É necessário para que a gente encontre o equilíbrio da alma. Isso sim é verdade, né? Então, dentro dessa visão, dentro desse espectro, a gente se debruça sobre a obra do André Luiz para buscar o recheio desse paradigma médico espírita, para a gente buscar o conhecimento, né, que é tão fundamental, tão necessário, tão rico, para que a gente possa desenvolver a medicina desse milênio, do terceiro milênio, que é a medicina do Cristo. Esse é o objetivo do paradigma médico espírita. E é o André Luiz que está fazendo essa conexão para nós. Essa obra de mais de meio século, ela foi escrita para isso, para nos ajudar a fazer a transição planetária que está acontecendo neste momento, né? Hoje, para todos nós, para o mundo inteiro, o planeta inteiro. E esse conteúdo que nós temos a obrigação de divulgá-lo de uma maneira que fique acessível a todos. E essa maneira é a ciência. São os artigos científicos, os livros que abordam o assunto de uma maneira desapaixonada, de uma maneira técnica, de uma maneira objetiva, científica. E essa é a tarefa, é a grande tarefa da Associação Médico Espírita, na minha opinião, né? Eu vou parando por aqui para deixar um espaço para as perguntas, né? Eu estou à disposição, eu espero que o que eu coloquei aí tenha sido útil, né? Oi, Décio, obrigada
Tem uma pergunta que ela gostaria de entender. Por que muita gente não aceita o tratamento para ser curado? Olha, isso é muito mais comum do que a gente imagina, viu, Elis? Eu, como médico, eu percebo isso com muita clareza. Eu sou gastroenterologista. Aí o paciente vai lá porque ele tem uma gastrite e não melhora. Ele já tomou todos os remédios. Hoje a gente tem remédios extremamente eficientes para gastrite, né? O famoso omeprazol. O omeprazol foi o primeiro. Ele ainda é muito bom e tem um monte de outros. O paciente toma aquilo e melhora. Aí ele está tomando em dose alta e não consegue melhorar. Ele vai lá. Aí eu vou tirar uma história dele. Ele fuma, ele bebe, ele come rápido, ele dorme de estômago cheio, ele não mastiga. Aí eu falo para ele, olha, você precisa parar de fumar, você precisa fazer atividade física, você precisa mastigar melhor, você não pode, você tem que programar sua última refeição 2 horas antes de você dormir. O paciente fica bravo comigo, ele fala, por que serve vir aqui então? Você me dá um remédio, você não vai fazer nada por mim? Né? Eu quero fazer alguma coisa por ele, mas ele quer fazer alguma coisa por ele? Você entendeu? As pessoas querem terceirizar a vida delas, a responsabilidade da vida delas. Eu não sei se muitos de vocês deram conta disso, mas o Espiritismo, uma das coisas que o Espiritismo fala é isso. A responsabilidade da sua vida é sua. Ninguém conduz a sua vida, você conduz. Isso se chama livre-arbítrio. Então, se por um lado é uma ótima notícia, porque eu não dependo de ninguém para ser feliz, é uma péssima notícia, porque eu dependo de mim para ser feliz. Né? E eu sei que eu sou incompetente, tanto que eu estou onde eu estou. Então, a verdade é que o paciente, ele procura muitas vezes assistência médica porque ele quer se livrar dos desconfortos, mas mantendo a sua vida exatamente do jeito que ela está. Isso é tão marcante para o psicólogo, né? O médico você ainda pode levar o paciente à força no médico, mas não adianta você levar ninguém à força no psicólogo. Não é? Você parte da premissa que o paciente quer aquilo. Parte da premissa que o paciente está acreditando na terapeuta. Você parte da premissa que ele vai ouvir o que ela vai falar e vai procurar seguir essa orientação. Tem casos de você prescrever o remédio, o paciente leva a receita, aí ele volta depois de um mês e fala assim, doutor, não melhorei nada. Aí você fala, puxa, vamos ver, o que aconteceu? Você tomou o remédio? Não, não tomei. Ué, né? Ele foi lá, eu falei um monte de coisa para ele, dei o remédio, expliquei. Ele não tomou o remédio, não fez o que eu tinha pedido para ele fazer. Como é que ele volta lá para dizer que não funcionou? Entendeu? Então a gente precisa ter essa consciência de que os profissionais de saúde eles estão lá para auxiliar a gente, não para resolver o nosso problema. Eles estão lá para mostrar para a gente o caminho. Décio, você tem uma posição assim para hoje você falou da importância de como a ciência está trazendo essa ideia da espiritualidade para nós. Como é que estão os trabalhos científicos nessa área? Eu sei que existe muita coisa no sentido de explorar essa parte da espiritualidade, como a prece influencia, como a espiritualidade intrínseca da pessoa ajuda nisso, e na parte dessas publicações científicas para chegar na academia mesmo, e daí da academia para chegar no consultório médico, para o médico conversar com a gente, assim, de... Olha, na academia a coisa já está acontecendo, né? E já não é de hoje. Então, são vários setores que a gente pode dividir. Então, por exemplo, essa questão que você falou sobre a crença em Deus, trazer saúde, né, ser um fator promotor de saúde, isso já está estabelecido de uma maneira muito segura, ao ponto do Conselho Nacional de Escolas Médicas dos Estados Unidos recomendar que todas as faculdades de medicina aí dos Estados Unidos tenham uma disciplina optativa obrigatória de saúde e espiritualidade. Então, isso daí já aconteceu. Por quê? Porque existe uma quantidade suficiente de trabalhos que a gente chama de base empírica, que mostram que isso acontece. É claro que a religião induz
à espiritualidade, muitas vezes a religião pode trazer fatores negativos para a saúde. A gente sabe disso, aliás, os estudos mostram isso também. Então, é uma coisa muito bem já estabelecida e que nós estamos começando a ensinar para os nossos alunos agora. Aí nos Estados Unidos, teoricamente, já está mais avançado, mas eu tenho conversado com a presidente da Associação Médica Espírita Internacional, a doutora Sônia Dói, ela é médica aí nos Estados Unidos, ela trabalha no FDA, e ela me disse que apesar de no papel isso está bem avançado, na prática não está. Então aí entra aquele gap que existe entre o que está acontecendo na ciência e o que está acontecendo dentro do consultório. Por quê? Porque aquele médico que foi formado no modelo materialista, aquele médico que foi destituído da sua humanidade, que disseram para ele que para ele ser um bom médico, ele tem que ser frio, esse cara não vai mudar agora. Ele não vai conseguir mudar. Em compensação, os novos médicos que estão sendo formados com essa informação da espiritualidade, eles já vão sair da faculdade de uma maneira diferente. Mas não prontos, eu imagino. Por quê? Porque quem ensinou eles sobre espiritualidade fomos nós, que estamos descobrindo isso, que fomos formados no modelo e estamos tentando mudar para o outro modelo. Então, acho que ainda nós precisamos de umas 3 gerações de médicos para a gente encontrar isso. Mas eu já consigo perceber uma mudança muito importante no comportamento dos colegas, pelo menos aqui no Brasil, os colegas mais jovens, se comparar com os colegas mais maduros, mais idosos. Os colegas mais jovens têm uma visão diferente. Mas isso não quer dizer que todos são ótimos, nem que todos são ruins, tanto de um lado quanto do outro, né? Agora, essa é a questão mais da espiritualidade da crença. Mas existem coisas, por exemplo, que também existem trabalhos muito recentes que estão começando a entrar numa área que era tabu antes na ciência, que é a mediunidade. Então, o Júlio começou isso com neuroimagem funcional, o Júlio Preto Pérez. Ele começou estudando terapia de vida passada, depois ele começou a estudar mediunidade com um aparelho de neuroimagem funcional, né, ressonância nuclear magnética funcional. O Alexander também, eles estudaram junto com o Andrew Newberg, estudaram psicografia, estudaram pintura mediúnica, e agora o Marco Aurélio, ele fez o mestrado e acabou de fazer o doutorado, e os trabalhos dele estão saindo agora, nesses últimos 2 anos, sobre fisiologia, na neurofisiologia da mediunidade. Então, a neuroendocrino-fisiologia. O que acontece com o açúcar no sangue do médium, o que acontece com a temperatura corporal do médium, da pressão arterial, e uma série de outras coisas que se dão durante o transe mediúnico. E a gente está partindo, ele está fazendo exatamente, ele é vice-presidente da AME aqui, e ele está fazendo exatamente o que eu falei. Ele vai no André Luiz, ele busca as informações lá, ele cria uma base de conhecimento e ele vai para a pesquisa para mostrar, para testar aquela base de conhecimento, né? Então, eu acho importante que a gente tenha essa consciência de que essa transição está em curso e que só não vai se instalar imediatamente dentro dos consultórios por conta que nós somos seres humanos, né? E a gente tem muita resistência para a mudança. Com certeza. Tem uma pergunta aqui com questão à obsessão. Se já existe uma consideração do efeito da obsessão em uma doença física, não somente na psicológica. Olha, sim, são coisas ainda meio nebulosas, né? Mas existe uma área da medicina, começou chamando como psicosomática, e hoje é a psiconeuroimunologia, em que é muito bem estabelecido que as emoções influenciam fisicamente, né? Influenciam o corpo físico. Então, uma pessoa deprimida, ela também é mais suscetível a doenças infecto-contagiosas. Um paciente depressivo é um paciente com maior chance de câncer. Um paciente muito ansioso, ele tem maior chance de úlcera, de hipertensão arterial, de acidente vascular cerebral. Isso são coisas bem conhecidas já.
bem estabelecidas, né? Não existe mais uma dúvida sobre isso. A questão da obsessão, que ainda é um ponto obscuro para a psiquiatria. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer, a partir desse conhecimento que está sendo construído, por exemplo, pelo Dr. Marco Aurélio, de neuroendócrino, fisiologia da mediunidade, é que nós vamos entender como é que funciona o corpo do médium na hora que ele está em transe mediúnico, que a mediunidade é uma função fisiológica, né, e é universal, ou seja, todos nós somos médiums. É claro que a mediunidade tem um espectro de manifestações enorme, desde aquela pessoa cuja percepção mediúnica é subconsciente, né, e ele recebe aquelas informações como inspiração, como intuição, aqueles que recebem a mediunidade onírica, que é durante o sonho, e eles ficam atribuindo aquilo à imaginação deles apenas, e quando eles estão recebendo informações, até o outro extremo, que é o médium, que a gente chama de médium ostensivo, que eu prefiro usar a definição do Herculano Pires, mediunidade dinâmica, são os médiums que têm o mediunato, eles têm a manifestação mediúnica muito clara, consciente, né? E que vão ter visões, vão ver espíritos, vão ouvir, vão ter informações muito mais claras sobre isso. Então, o entendimento dessa função fisiológica, que é a mediunidade, é fundamental, porque toda função fisiológica é passível de doença. Então, se você quer estudar as doenças do coração, primeiro você tem que saber o que é o coração, como ele funciona, quais são as coisas que influenciam o funcionamento dele. E aí você vai entender, quando ele está doente, o que é que está errado para você tentar corrigir. Se você é um gastroenterologista, você vai querer estudar como é que funciona o estômago, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso. E aí você vai estudar a fisiologia para entender quando isso está alterado. A mesma coisa a mediunidade. A mediunidade é uma função neurológica e que é passível de adoecimento. Então, a gente tem uma série de problemas que podem ser gerados pela mediunidade adoecida. Um dos mais graves são as neuroses e as psicoses, né? E o neurologista, o psiquiatra, no futuro eles vão aprender a fazer esse diagnóstico. O Departamento de Psiquiatria da Associação Médica Espírita do Brasil avançou muito nesse aspecto, na minha opinião. Eu tenho assistido às palestras, tenho lido os artigos que eles estão escrevendo, e eles têm avançado bastante. Diferenciação de sintomas mediúnicos para sintomas psicóticos, aprender a perceber a influência mediúnica diante dos quadros psicóticos, e uma série de outros elementos e detalhes que são de suma importância para o psiquiatra, para ele conseguir fazer essa diferenciação. De qualquer maneira, a obsessão é um adoecimento grave, não só da função mediúnica, mas também do psiquismo do paciente. E é uma área de atuação da psiquiatria, da psicologia e mesmo da neurologia, porque em algumas situações é necessário você intervir até quimicamente para conseguir reverter esses processos. Uma última pergunta aqui, que o tempo já estamos chegando, mas tem uma pessoa aqui perguntando dizendo, a pandemia está quitando muitas vidas. Todas essas já tinham cumprido suas missões terrenas? Eu não sei. Eu não tenho essa capacidade de percepção. O que eu sei é que não existe acaso. Não existe acaso. E tudo todas as coisas que acontecem, elas são resultantes de vários vetores, de várias forças que agem sobre nós, e nós temos controle sobre uma boa parte das coisas que acontecem conosco, mas esse controle é um controle a longo prazo, não a curto prazo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa equilibrada, estou emocionalmente bem, mas eu estou andando na calçada e um carro atravessa a calçada e me atropela e eu morro, não foi uma coisa que eu controlei, né? Mas a maneira como eu vou chegar no plano espiritual, sim, né? Se eu estou doente
e essa doença me leva ao equilíbrio, e essa doença, e o equilíbrio que eu encontro dá tempo de eu reequilibrar fisicamente, eu vou reequilibrar fisicamente, senão eu não vou. Então, eu acho assim, a gente, mesmo nós espíritas, a gente olha a vida do lado errado, né? Porque nós estamos encarnados, a gente acha que estar aqui é que é bom, e não é. Não é. O bom é não estar aqui. Aqui é o umbral mais baixo, né? Se é que existe alguma coisa parecida com o inferno, é estar encarnado. A gente está abaixo do umbral. Você vê, o nosso lar está no umbral, é faixa umbralina, e a gente acha ótimo estar lá. Então, assim, quando você desencarna, muitas vezes você desencarna por mérito, não por castigo. Porque você não precisa mais estar aqui, não precisa mais sentir dor, não precisa mais carregar matéria densa, não precisa mais um monte de coisa. Então, a morte, o desencarne, não é castigo, muitas vezes. Sempre, aliás, não existe castigo, né? Existe consequência. A morte é uma consequência do quê? De você já estar o tempo suficiente aqui. Se você fez o que tinha para fazer ou não, aí já é outro capítulo, né? Você pode desencarnar porque acabou o seu tempo, mas você não fez o que tinha para fazer, ou fez parcialmente. Aí, a hora da verdade é a hora que a gente chegar do lado de lá, né? E o pessoal vai pegar a prancheta lá para olhar como é que a gente se deu. Se foi bem, se foi mal, se foi mais ou menos. Eu tenho para mim, e tenho pensado muito nisso. Outro dia eu estava pensando nisso. Agora, na pandemia, a gente pensa em tudo, né? Que talvez essa minha encarnação tenha sido a melhor de todas as minhas. Aliás, é a nossa, né? Porque como a gente não regride, a gente só avança, então pensa que a sua versão 2020 é a melhor de todas, desde que você foi criado. Então daqui para trás só piora, né? As nossas versões anteriores são sempre piores do que a nossa versão atual. Então você ter a esperança de ter sido a reencarnação de alguém importante, que fez alguma coisa boa nesse mundo, esquece. Porque não é por aí. Eu já cheguei a essa conclusão há bastante tempo. Então, eu acho assim, que a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente. A gente tem que olhar pelo lado mais completo da vida, da nossa existência. Outro dia eu falei sobre isso e uma pessoa falou, você está induzindo as pessoas ao suicídio falando isso. Bom, só se a pessoa for muito perturbada ou não souber nada de espiritismo, porque a gente sabe que o único caminho que existe para a gente voltar para o plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira, e ficar mais confortável do que nós estamos aqui agora, é o caminho natural. Eu não posso provocar a minha morte, porque senão eu destruo o meu perispírito, e eu não vou estar melhor lá do que eu estou aqui, eu vou estar pior, né? Então, o caminho é esse. Nós estamos encarnados por uma necessidade e nós vamos desencarnar na hora que for a hora que nós temos que desencarnar, ou porque nós não temos mais motivos para estar aqui, não precisamos mais passar pelo que nós estamos passando, ou porque acabou o nosso tempo, a nossa capacidade de reter fluido vital para continuar encarnados. De qualquer maneira, o que vai acontecer é que a gente vai chegar bem do lado de lá. E depois volta para repetir. Se a gente não conseguir alcançar os nossos objetivos em uma só vez, nós somos eternos. Então não tem período de validade. Tem período de validade no nosso corpo, não nossa alma. O Chico falou isso, cuide da sua alma como se fosse terminar amanhã e do seu corpo como se fosse eterno. Ou seja, ele inverteu que é para a gente dar a devida atenção para a nossa alma. Quando a gente está encarnado, a gente acha que só o físico é que funciona e que é importante. Então, esse pessoal que está indo, esse grande movimento de espíritos que está acontecendo no planeta nesse momento, ele é próprio dos momentos de transição. Esses espíritos que estão desencarnando porque chegou a hora deles e eles estão de boa e vão voltar aqui para o planeta em outra condição, ou porque não vão mais ficar aqui, né? Vão ser transferidos. Vai ter os exilados da Terra. Alguém vai escrever um livro lá no outro planeta sobre os exilados da Terra em algum momento, como nós que viemos de Capela. Porque está na hora, chegou, né, o momento dessa mudança.
Eu falei bastante, eu dou umas enroladas, eu não sei se eu respondi direito, mas espero que sim. Acho que sim, Décio. E agora, só para terminar, eu queria pedir para você colocar aqui para a gente, você, André Luiz, na sua vida. Como que ele te influenciou, te ajudou, como pessoa, como Décio? Olha, Marisa, assim, na minha cabeça, porque é a obra Chico Xavier André Luiz, né? Porque o Chico mesmo falou que o melhor médium, ele tem 20% de animismo, ou seja, 20% do conteúdo da obra do André Luiz é do Chico. E o Chico é um espírito de ponta, né? Um dos grandes, mais importantes espíritos desse planeta. Essa é a minha opinião, eu tenho direito a ela. Eu não conheci o Chico pessoalmente, infelizmente. Quando eu conheci o espiritismo e eu estava me programando para conhecê-lo, ele desencarnou. Mas eu conheci a doutora Marlene, que estava do lado dele. E a doutora Marlene me apresentou a obra André Luiz. E esse binômio, para mim, ou trinômio, né? Chico Xavier, André Luiz e Marlene Nobre, foi antes e depois na minha vida, né? Eu já estava fazendo pós-graduação, estava indo para o meu doutorado, quando eu conheci esse material. Eu descobri que aquilo respondia todas as dúvidas que eu tinha com relação à minha existência, com relação a Deus, a relação de Deus conosco, a influência que isso teve na minha vida como pessoa e como médico, brutal. Eu Décio antes, o Décio depois desse conhecimento, né? E eu gosto de pensar que eu estou trabalhando para o Dr. Bezerra, para o André Luiz e para Jesus, né? Eu gosto de pensar desse jeito. Eu não sei, não importa a importância, para mim, a importância que o meu trabalho tenha para a obra deles. Importa para mim que eu possa, é muito importante para mim que eu possa estar participando. Então, para mim, pouco importa se eu vou limpar o chão, se eu vou pintar a parede ou se eu vou, sei lá, operar. Não importa. Eu quero estar no grupo, eu quero estar na equipe deles. E eu percebi isso a partir do que a doutora Marlene me apresentou desse mundo. E a obra do André é uma descoberta pessoal. Além da doutora ter me alertado sobre esse conteúdo, a partir do momento que eu começo a estudar o André e eu vou fazendo as conexões com a ciência, é empolgante, né? É muito legal isso. É fantástico, porque eu estou vendo que eu estou diante de uma profecia, né? Eu estou diante de um conteúdo que antecipa conhecimento. Isso traz uma segurança tão grande. Olha, depois de mais de 20 anos estudando André Luiz, eu tenho uma segurança tão grande nesse conteúdo, eu não ponho mais dúvida. Antigamente, no começo eu ainda ficava, será que o que ele escreveu aqui é porque na época se pensava assim? Não, eu não tenho mais esse tipo de dúvida, não tenho. Quando eu estou diante de alguma coisa que traz alguma discrepância, o que eu faço é estudar o máximo possível, eu procuro reler o André Luiz várias vezes para ver se eu não estou interpretando errado, e se está discrepante com a ciência, eu guardo aquilo, porque eu sei que no futuro vai ficar provado que a ciência estava errada e o André Luiz estava certo. Eu estou nesse ponto, sabe, Marisa? Não estou mais questionando o André Luiz, porque eu já questionei tanto e sempre, 100% das vezes, eu vi que o conteúdo dele estava correto. Então, hoje eu questiono a mim mesmo, quando eu não entendo, e questiono as pessoas que estão duvidando dele, porque eu acho que elas vão acabar percebendo que elas estão erradas e ele está certo, como disse o Chico Xavier há tanto tempo atrás.